Oi, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Que bom que você chegou aqui, está no canal Tempo 3, o último tempo profético. Eu sou o pastor Semei Gondim e hoje eu estou aqui, na realidade, para comentar a respeito de um assunto que me trouxe muita tristeza nesse final de semana. Ontem a gente presenciou ao vivo uma cena muito triste em uma de nossas igrejas e que eu não vou citar aqui o nome, mas à medida que eu for falando, é possível que alguns de vocês que viram identifiquem o problema. Porque na realidade, quando a gente vê alguns problemas dentro da igreja acontecendo, não é bom que a gente trabalhe em cima desses temas ao ponto de fazer proliferar o escândalo, as contradições e as opiniões que muitas vezes divergem e trazem muita tristeza, porque na realidade o que nós gostaríamos de ver na igreja de Deus era profunda harmonia. Profunda harmonia. É isso que a gente quer ver na igreja de Deus. Mas tem algo muito importante acontecendo nos últimos dias. Algo que eu quero chamar a sua atenção, porque esse problema pode estar se infiltrando na maioria das igrejas, inclusive em muitas denominações. Nós estamos vivendo hoje uma guerra de ideologias, uma guerra de opiniões. E infelizmente, eu tenho que dizer isso, há um crescimento exacerbado da vaidade pastoral, da vaidade ministerial. Eu acho que o que está acontecendo hoje é algo que a gente pode denominar como a síndrome do profeta. Por que eu digo a síndrome do profeta? Eu quero conduzir você vai entender até o final, mas eu quero conduzir você a uma leitura que está em 1 Reis, a partir do capítulo 13. E na realidade, eu vou pedir que você depois pegue a sua Bíblia, abra e leia todo o capítulo para você entender o contexto. Porque nesse capítulo nós encontramos um profeta que foi chamado por Deus para cumprir uma ordem expressa. Esse profeta deveria ir até o rei Jeroboão e profetizar contra o altar. O profeta encontra o rei Jeroboão justamente diante do altar. Estava o rei Jeroboão com as mãos sobre o altar e Deus havia mandado aquele homem, o profeta de Deus, profetizar contra o altar. O profeta então se aproxima do rei e profetiza contra o altar. E ele diz coisas muito estranhas e pesadas. Diz: altar, altar, sobre ti se sacrificarão os sacerdotes que antes sacrificavam sobre ti. Deus estava dando um recado expresso a Jeroboão de que não estava feliz com a sua administração. Jeroboão nomeava qualquer pessoa para ser sacerdote. E ali aqueles homens ofereciam sacrifícios que não eram aceitos por Deus. Deus não estava feliz com aquilo. A narrativa diz que Jeroboão, muito irritado, tira as mãos do altar e aponta para aquele profeta e dá uma ordem expressa: prendei-o. Nesse exato momento, a Bíblia diz que a mão de Jeroboão ressecou de tal forma que ele não podia mais recolher os seus dedos. Não conseguia mais recolher a sua mão. Ela ficou seca e rígida. Então, no desespero, Jeroboão pede ao profeta: por favor, fale com Deus a meu respeito, interceda por mim. Rapidamente, o profeta ora ao Senhor, pede misericórdia por Jeroboão e Deus cura a mão de Jeroboão e ele volta a recolher a sua mão. Quanta coisa incrível nessa história, não? Mas o mais interessante vem agora. Deus havia dito a este homem de Deus, a este profeta: olha, vai até o rei, profetiza contra o altar, depois volta diretamente para a tua casa. Não aceite ficar com o rei, não te detenhas no caminho, vai, faz o que eu estou dizendo e volta para casa. Essa era a ordem expressa de Deus. O que aconteceu então com aquele profeta? Convidado pelo rei a permanecer lá no reino e a participar das iguarias do rei, ele disse: não posso fazer isso. Deus me mandou voltar imediatamente após profetizar. Tudo bem até aí. O profeta volta para casa. Acontece que, no meio dessa história, um outro homem fica sabendo dessa profecia que esse homem de Deus havia entregue a Jeroboão. Esse homem, que se dizia ser também um profeta de Deus, quando ouviu a história do rei com esse profeta, resolveu em seu coração testar a fidelidade deste homem de Deus. Aquele homem, chegando diante do homem de Deus que estava sentado debaixo de um carvalho, disse assim: olha, porque você está viajando há tanto tempo aí, eu te convido para ir na minha casa e comer um pouco comigo e passar a noite comigo aqui. Descansa, fica aqui um pouco. O profeta, novamente relembrando o que Deus havia lhe dito, o homem de Deus, responde àquele homem: não posso voltar no caminho e parar em tua casa. A ordem de Deus é que eu profetizasse a Jeroboão e voltasse para minha casa. Mas o homem usa de astúcia e a Bíblia comenta que ele mentiu para tentar enganar o homem de Deus.
Ele diz assim: olha, vem comigo à minha casa, porque eu também sou o profeta, e Deus me revelou que eu deveria trazer para você este chamado, para que você voltasse comigo e ficasse comigo na minha casa. Que coisa triste. Aquele homem, então, ouvindo essa palavra, quando o outro profeta disse: eu também sou um profeta, resolveu voltar, ir contra o que Deus havia dito, porque se deixou enganar por aquele segundo homem que dizia-se ser profeta. Mas olha o que acontece. Depois que esse homem está na casa daquele homem que o convidou, esse homem de Deus vai até a casa do homem que o convidou, aí então o homem que o convidou profetiza o juízo de Deus sobre aquele homem. Tu desobedecestes a Deus. Saístes uma linha, vamos dizer assim, daquilo que Deus havia dito para você fazer. Você não deveria ter vindo para cá e por isso você irá morrer a caminho de volta para casa e você não será sepultado com seus pais. Que mensagem dura para aquele homem de Deus, não? E aconteceu exatamente assim como aquele segundo homem que enganou o homem de Deus disse. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Eu queria fazer uma aplicação agora. Nós estamos vivendo num momento muito difícil. Pastores das próprias denominações estão discordando uns dos outros. Cada um que elabore a sua ideologia. E hoje, no meio das redes sociais, em meio a essa grande turbulência das redes sociais, onde todo mundo diz o que quer e o que pensa, o que acontece? Pastores da mesma denominação acabam dizendo uma coisa e outros pastores se levantam para ir contra o que aquele está dizendo e agora inicia-se uma guerra de ideologias. Sabe, meus queridos, isso tem me preocupado muito, tem me deixado muito angustiado, porque o que estava acontecendo ali com aqueles dois homens em Israel? Deus havia dito uma palavra muito simples para aquele homem, considerado homem de Deus, para aquele profeta que falou com Jeroboão. Mas ele se desviou do seu caminho porque ouviu um outro discurso. Você percebe a necessidade que eu e você temos hoje de pesquisarmos por nós mesmos a palavra de Deus com profunda oração, com jejum, se necessário, com choro às vezes? Senhor, fala comigo, diz para mim como é simples o teu evangelho e me faça andar na simplicidade do evangelho. Eu percebo que há muitos homens de Deus que eu considero que são homens sábios, que Deus deu para eles uma inteligência superior à da maioria. Mas esses homens têm se perdido em ideologias, em filosofias. Estão se preocupando tanto com a crítica textual, com o que diz a profundidade dos textos bíblicos, que acabam deixando de lado a simplicidade do evangelho. Meu amigo, minha amiga, eu queria que não somente você que não é pastor, não é líder de igreja, mas que também todos os líderes de igreja, todos os pastores da atualidade ouvissem essa mensagem. Eu acredito que Deus está dizendo, através dessa crise que se instalou na igreja, essa crise de filosofias e ideologias, Deus está deixando claro uma coisa: voltemos ao evangelho. Voltemos à simplicidade do evangelho. Não podemos esquecer que Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que acontece, queridos? Muitos de nós mergulhamos agora num academicismo desenfreado, ao ponto de deixar de lado os testemunhos, como o próprio Espírito de Profecia previu que os testemunhos de Jesus, que é o Espírito de Profecia, seriam deixados de lado. Isso tem acontecido em grande escala, principalmente no nosso meio acadêmico. Desde quando os nossos cursos de teologia foram habilitados agora, ou passaram a ser reconhecidos pelo MEC, você não pode mais trabalhar ou fazer um trabalho acadêmico, melhor dizendo, que envolva também escritos proféticos, os escritos da senhora Ellen White. O Espírito de Profecia não pode ser mais usado em trabalhos acadêmicos. Há muitos anos que isso acontece. E sabe o que isso faz, queridos? Sabe o que isso trouxe? Isso nos trouxe uma insegurança teológica, uma insegurança a respeito dos escritos bíblicos que são simples e que podem ser lidos por qualquer pessoa e compreendido por qualquer pessoa. Meu Deus, chegou a hora de pararmos com essas ideologias. Nós que fomos chamados pelo Senhor para pregar o evangelho, preguemos o evangelho puro, simples e santo.
Falemos para as pessoas que elas são responsáveis por suas escolhas e que há um Salvador no céu capaz de perdoá-las, capaz de dar para elas a oportunidade de recomeçarem suas vidas. Esses confrontos teológicos, esses confrontos ideológicos não têm levado a igreja a lugar nenhum. O que vai fazer a igreja avançar é começarmos a entender do que se trata a verdade presente. A verdade presente é a tríplice mensagem angélica pregada ao mundo inteiro. E chega, meus irmãos, me perdoem a expressão, chega dessa baboseira ideológica. Cada um que defenda a sua ideia, cada um que defenda a si mesmo. As pessoas estão esquecendo de levar o evangelho simples, porque há um monte de gente sedenta esperando ser recolhida para esse evangelho. Que evangelho simples é esse que eu estou falando? Todos nós estávamos perdidos e desgarrados, destituídos do Senhor por causa dos nossos pecados, por causa das nossas escolhas. Aí Jesus veio a este mundo e os nossos pecados precisavam ser punidos. A ira de Deus estava diante de nós, uma mão erguida para cair sobre nós em grande ira por causa dos nossos pecados. Jesus vem, se apresenta e a mão de Deus irada cai sobre ele, porque ele assumiu a nossa culpa. Hoje eu posso ir à presença do Senhor arrependido pelos meus pecados e começar uma vida através do Espírito Santo para não pecar contra o Senhor. E se eu por acaso tropeçar, continuo tendo um advogado junto ao Pai. Senhor, me ergue novamente, me põe de volta no caminho. Meu Deus, esse é o evangelho que precisa ser pregado. Estamos vivendo a hora do juízo. O Senhor Jesus está voltando e nós estamos esquecendo de falar. Jesus está voltando. Arrependa-se dos seus pecados, confessem os seus pecados e entreguem-se ao Senhor. Essa mensagem precisa ser repetitiva, cansativa, exaustiva. Precisamos fazer como o profeta Joel profetizou. O Senhor disse para ele falar assim, ele escreveu: dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e muito se apressa. Ah, meu amigo, ah, minha amiga, meu irmão, estamos num momento em que todas essas falácias filosóficas, todo esse idealismo político, toda essa coisa suja que não tem nada a ver com o evangelho precisa ser deixado de lado. E o Senhor Jesus precisa ser alvo das nossas pregações novamente. Quando é que a glória dos homens vai deixar de ser o objetivo dos pregadores modernos? Se nós voltarmos à simplicidade do evangelho, todas as necessidades serão atendidas. Percebe? Porque você dirá para as pessoas que Deus nos ensinou a amá-las profundamente, devemos aceitá-las, recebê-las, abraçá-las, mas também precisamos dizer: o que você está fazendo é pecado, meu querido, arrependa-se do seu pecado, entregue sua vida ao Senhor. O evangelho simples envolve as duas coisas: abraçar o próximo, amá-lo, cuidar dele, se envolver com ele, mas jamais admitir o seu pecado como de somenos importância. Porque o evangelho, na sua essência, é um chamado divino para o arrependimento e para o início de uma nova vida com Deus. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, todos nós temos impulsos, todos nós temos tendências para o erro, todos nós temos inclinações para o erro. E ao falarmos sobre isso ao mundo, devemos dizer que é natural a inclinação, mas é antinatural, é anormal ceder às inclinações. Só que nós não somos poderosos para tomarmos decisões firmes ao lado do Senhor. Nós precisamos da unção do Espírito Santo. O Evangelho inclui arrependimento, confissão, aceitação do Senhor Jesus como Salvador e Senhor. E inclui também o recebimento da promessa do Senhor, que disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar vocês um outro Consolador. Ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Eis o genuíno evangelho, um Cristo crucificado, ressurreto, que permite que eu e você recebamos de volta a salvação. Um Deus irado que, para satisfazer a sua ira e não derramá-la sobre os seres humanos, derramou sobre o seu Filho, e a agonia do seu Filho permite que eu tenha nova vida em seu nome. Louvado seja o nome do Senhor.
Então eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, você que provavelmente esteja ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, que seja um líder de igreja, um pregador, em nome de Jesus. Vamos abraçar esse ideal de voltarmos ao Evangelho. Vamos abraçar esse ideal de falar para as pessoas o que elas precisam ouvir. Parece que quando a gente se apega às ideologias, cresce dentro de nós uma vaidade que é quase incurável. E assim como os fariseus do passado, que Jesus os acusou dizendo: vocês estão buscando a glória dos homens e não a glória de Deus. Chegou a hora, meus queridos, de cairmos ajoelhados diante do Senhor, dizendo: Senhor, perdoa-nos, enquanto estávamos pregando um evangelho que envolvia a nossa própria vaidade, o interesse de provar uma ideia e não de salvar as pessoas. Mas quem sou eu e quem é você, meu amigo, para julgarmos a pregação de alguém? Eu sei exatamente disso e não é isso que eu procuro aqui. Eu só estou angustiado com uma coisa: seja qual for a ideia que você defende, que ela esteja baseada no evangelho simples do Senhor Jesus Cristo, que é chamar as pessoas ao arrependimento e permitir que elas sejam salvas. Tudo que passar disso seja desprezado. Voltemos a pregar o evangelho e desprezemos, meus queridos amigos pregadores, essa podre glória dos homens que tantas vezes somos tentados a buscar. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você e que Ele dê para mim e para você a certeza de que nós estamos engajados na pregação do evangelho, que qualquer um, por mais simples que seja, pode entender quando ele é profetizado, quando ele é proferido. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Esse é o meu desabafo, essa é a minha opinião. Eu espero que Deus continue a nos iluminar.